Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, amém, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs e membros de outras igrejas aqui presentes, colegas de ministério, é um prazer muito grande participar desta celebração dos 69 anos da primeira Igreja Batista da Gávea. Eu sou vizinho de vocês. Dá para ir daqui à minha casa em 6 ou 7 minutos caminhando. Moro aqui na Praça Santos Dumont. Então nós somos vizinhos. E é uma alegria muito grande estar aqui na Igreja Batista mais próxima da minha casa. Não há outra que seja tão perto de mim quanto a primeira Igreja Batista da Gávea. E eu quero trazer aos irmãos as saudações, inicialmente falando, da minha família. Minha esposa Dione, que muito desejou estar aqui, mas está impossibilitada de participar deste culto, das minhas filhas, Diane, que reside nos Estados Unidos, e da Denise, que hoje está em São Paulo a serviço profissional, mas o esposo dela e os meus netos estão aqui. Então gostaria que o Mário Lúcio ficasse em pé, também o Teodoro e o Otto. Estes são os meus familiares que representam a avó e a mãe nesta oportunidade. Então, prazer ver vocês aqui conosco. Eles são membros ativos, sendo que o Mário Lúcio e a Denise são presbíteros da igreja aqui em Botafogo. Bola de Neve, exatamente, Bola de Neve. Veio tanto nome na minha cabeça, mas é Bola de Neve. E são muito ativos mesmo, são presbíteros dedicados à igreja e sobretudo ao Senhor Jesus. Então está com eles aqui também, porque eles são vizinhos de vocês, eles moram aqui na Marquês de São Vicente. Então, estamos todos como família próximos de vocês aqui. Eu agradeço ao colega pastor Wagner Caetano da Costa pelo privilégio deste convite. Quando aqui estive, já faz alguns meses, 1 ano exatamente que eu estive aqui, ele então conversou comigo e depois veio o convite para pregar hoje, estar com vocês, e eu me sinto realmente honrado, privilegiado de participar deste culto, em que nós estamos celebrando o quê? A maravilhosa graça de Deus. Aliás, este é o tema deste ano, que os irmãos adotaram. 69 anos celebrando a maravilhosa graça. E se os irmãos observaram bem em toda a publicidade que foi feita no culto, a palavra graça está em letras gigantescas. Maravilhosa graça. O que quer dizer que a ênfase deste culto é na celebração da graça de Deus. Eu me recordo há vários anos, estava saindo para o culto, eu, Dione, Diane e Denise. Denise devia ter a idade do Otto, mais ou menos, seus 9 para 10 anos naquela ocasião. E ela disse: papai, eu sei que hoje o presente deve ser seu. Parece-me que era o dia dos pais, o dia do meu aniversário, mas era domingo. Mas eu gostaria de ter um presente. Eu disse: bem, não tem problema. Que presente você quer, Denise? Eu queria que você pregasse um sermão de 10 minutos. Então, para ela, seria um presente muito grande. E de repente eu me lembrei dessa experiência há tantos anos passados, porque talvez você esteja pensando, quem sabe se tivéssemos um sermão assim de 10 minutos. Não será de 10 minutos, mas também não será de 1 hora e 10 minutos. Eu agradeço ao pastor o convite e também a abertura para estarmos aqui. E poder ouvir vocês do quarteto Firme nas Promessas. Um hino tão bonito, não é verdade? O autor dele, o Carter, que foi autor e compositor e escreveu tanto a letra quanto compôs a música em 1886, ele escreveu Firme nas Promessas a partir da sua própria caminhada cristã, saindo de uma enfermidade, sendo tocado pela cura de Deus, então escreveu Firme nas Promessas.
Então que vocês continuem firmes nas promessas de Jesus. E que vocês levem de maneira tão bonita como estão fazendo nesta ocasião, e certamente têm sempre feito, a mensagem de que a firmeza nas promessas de Jesus, essa firmeza compensa. Porque nós dependemos dela. Isto é, de sermos firmes nas promessas. O ritmo muito marcial do hino Firme nas Promessas, que corresponde ao número 154 do cantor cristão, ele assim tem uma melodia bastante militar, vamos assim dizer, porque Carter era professor de uma academia militar nos Estados Unidos. Então ele compôs o hino com esse ritmo, que é um ritmo assim, bonito, é um ritmo firme, é um ritmo que impera. E vocês continuem assim, meus irmãos. E a igreja também, cada um de nós, permaneça firme nas promessas de Jesus. Porque estamos celebrando 69 anos, desfrutando da extraordinária graça de Deus. Lembrando que a graça, aí tem aquelas letras gigantescas, não é? Graça. Eu trouxe até aqui o cartaz para vocês verem. Olha aqui, o tamanho da palavra graça. O extraordinário está grande, mas a graça é maior. Porque a graça de Deus é que faz toda a diferença em nós. Conversava com um colega de ministério, e ele fazendo referência a um outro colega, que disse a ele o seguinte: eu dependo da graça de Deus. Aí esse outro colega disse: mas todos nós dependemos. E então o primeiro disse: mas eu conheço a minha história, e se não fosse a graça, eu seria um monte de caco. Somente isso. Então eu e você, meu irmão e minha irmã, nós somos o que somos pela graça. E nós estamos nesta noite celebrando esta maravilhosa graça que há 69 anos vem sustentando a primeira igreja batista da Gávea. Deus abençoe vocês. Parabéns, igreja. Continuem celebrando a graça a cada ano até que o Senhor volte. Porque é por aí mesmo que a gente vive a vida cristã. Este tema, celebrando a maravilhosa graça, ou há 69 anos, está baseado no Salmo número 90, versículo 17. Esta é a divisa deste aniversário da igreja. Salmo 90, versículo 17. Eu vou ler o texto e depois eu vou repeti-lo uma frase por vez. Eu gostaria que vocês repetissem a mesma frase em uníssono, está bom? O salmista diz o seguinte, e o salmista aqui não é Davi, é Moisés. Foi ele quem escreveu o Salmo 90. E diz o seguinte, o último versículo 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ótimo, vamos lá então, vamos ler juntos, todos a uma só voz. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E esta versão, que é a nova versão internacional, ela traz a palavra graça como sendo bondade, porque na realidade a palavra graça é uma palavra multifacetada, é uma palavra muito ampla. No seu original ela pode significar bondade, ela pode significar misericórdia, de tal maneira que ao dizermos que esteja sobre nós a bondade ou a graça do nosso Deus soberano, nós estamos dizendo basicamente a mesma coisa. E por isso que esta igreja, aos 69 anos, vem celebrando a maravilhosa graça de Deus, ou a bondade extraordinária de Deus, ou a misericórdia incrível de Deus. E isto não apenas como igreja, mas como igreja na individualidade dos seus membros.
os membros que aqui estiveram como membros fundadores, os membros que por aqui já passaram, os membros que estão aqui hoje como membros da igreja e aqueles que estão nos visitando, representando diferentes igrejas. Todos nós dependemos do exercício da graça e da bondade de Deus na nossa vida. Por isso, com esta igreja, nós também, individualmente, celebramos a maravilhosa graça de Deus. Porque a igreja não são as paredes, por exemplo, do templo. Nós sabemos disso. O pastor Wagner acabou de nos falar do lado de cá e do lado de lá. Muito bem, nós vamos orar nesse sentido, não é verdade? Por quê? Porque a igreja somos nós. A igreja não são as paredes, não é este púlpito tão bonito, não é este piano, o órgão que toca tão bem, não são os demais instrumentos. A igreja é você, meu irmão. A igreja é você, minha irmã. A igreja sou eu. A igreja sou eu. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Este templo é o lugar onde a igreja se reúne, mas não é a igreja, é apenas um templo. Nós poderíamos estar, como já estive muitas vezes ao longo do meu ministério, cultuando debaixo de uma árvore numa fazenda. Não havia templo, havia apenas uma árvore, mas ali estava a igreja cultuando. Eu me recordo de uma visita ao Camboja há alguns anos e estava com um grupo de irmãos debaixo de uma árvore. Naquele dia me levaram na cidade de Phnom Penh, que é a capital do Camboja, para visitar 5 igrejas rurais. Nenhuma delas tinha templo. Então passei 8 horas viajando e conhecendo 5 igrejas diferentes, cada uma delas debaixo de uma árvore. Não tinha tempo. Mas a alegria daqueles irmãos, a vivacidade espiritual, a dedicação a Jesus, sabendo que anos antes, nos anos 60, como todos sabemos pela história, que aquela área do mundo foi dominada pelo comunismo. Então você tinha o Camboja, tinha o Laos, tinha o Vietnã, debaixo da pressão da antiga União Soviética, que não existe mais, mas a igreja de Jesus continua lá, debaixo de uma árvore, mas continua lá. Eu me recordo de colocar um tapete, porque eu não tinha nem onde sentar. Eu sentava no chão e me colocaram para sentar em cima de um tapete. Sentei ali tranquilamente. Quando levantei o tapete 1 hora para poder fazer alguma coisa, lá vieram algumas baratas voando junto. Mas muito bem, qual é o problema? A barata não é a igreja, o tapete não é a igreja, a árvore não é a igreja, mas aqueles irmãos eram a igreja de Jesus. Então não importa onde nós estamos em termos de propriedade. Vejo este templo repleto de pessoas. E digo com tristeza no coração que já estive em templos enormes, com apenas 6 pessoas, 10 pessoas. Templos que um dia abrigaram 500 membros, reduzida a igreja agora a 5 pessoas. Outro, um templo que há 40, 50 anos passados tinha 6.000 membros, hoje tem 100 membros. Apenas para dizer que aqueles 100 membros são tão igreja quanto 5 ou 6 mil do passado. Só isso. O templo é templo, é parede, instrumento musical, é muito bonito, eu gosto de ver, gostei de ver a bateria, os hinos, os cânticos. Mas a hora que nós saímos daqui, a igreja não vai fechar, só o templo vai fechar. Vai passar a noite fechada. Amanhã, de manhã, de novo, os irmãos saíram aqui como igreja. Porque a igreja não é o templo, não são as paredes, não é a propriedade.
você. A igreja sou eu. Então estamos como primeira igreja batista da Gávea há 69 anos celebrando a maravilhosa graça de Deus. Este versículo 17 encerra o Salmo número 90. E eu quero lê-lo agora aos irmãos, todo o Salmo, porque uma vez lido o Salmo, os irmãos vão ver claramente o versículo 17, sendo bem destacado no próprio texto. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada ela cresce e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Já pensaram nisso? Eu estou voando. Estou voando. Quando nós dizemos, parece que foi ontem, mas parece mesmo. Mas não foi. Esse parece que foi ontem, muitas vezes quer dizer 40 anos atrás, 50 anos atrás, ou mais. Lembro-me de uma conversa que tive com meu saudoso tio, pastor Altino Vasconcelos, que Deus permitiu que vivesse até os 105 anos de idade. Eu estava conversando com ele, tinha vindo dos Estados Unidos para um período aqui no Brasil, fui visitá-lo lá em Atibaia, e no final do nosso papo eu disse: tio, eu vou viajar novamente para os Estados Unidos e daqui a talvez 2 ou 3 anos estarei voltando. Então, se acontecer dele, eu nem terminei a frase, se acontecer dele, disse: olha, se você quiser morrer é teu problema. Acabou. Ele aos 105 anos, com a maior tranquilidade, problema teu. Ele está dizendo o seguinte: olha, estou com 105 anos, mas não estou voando. Você, meu irmão, também está voando. Você, minha irmã, está voando. E a Bíblia diz: ó, tu também está voando, filho assim. Teodoro também. Por quê? A vida, diz o texto claramente, a vida é como um breve pensamento. Nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos
apareçam as tuas obras, e aos filhos dos teus servos a tua glória. E então o salmista Moisés conclui dizendo: seja sobre nós, vamos lá então, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que o Senhor confirme a leitura da sua palavra. Quando nós pensamos na palavra graça, essa é uma palavra, como eu disse, que tem tanta conotação, tanta significação. Começa com a palavra caris, que é graça, e dali vem a palavra carisma e tantas outras que nós bem conhecemos. Mas graça, por exemplo, quer dizer sabor, não é verdade? Do ponto de vista de relevância, eu digo, mas isso não tem graça nenhuma. O que é que eu estou dizendo? Não tem sabor nenhum. Você acaba de me dizer, é muito insosso. Essa sua piada não vale nada. Não tem graça. Mas eu posso dizer, isso é tão engraçado. Então, neste caso, a graça quer dizer humor. Graça também é usado no seu diminutivo para expressar a beleza, especialmente quando pensamos em crianças. Mas que gracinha! É a mesma palavra, é graça. Palavra como bondade, misericórdia. A definição básica de graça é que ela é o favor imerecido que vem de Deus. Então, quando nós pensamos na nossa salvação, nós pensamos em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se nós tivéssemos a possibilidade de ser salvos através das obras, nós iríamos encostar Deus na parede e dizer: Senhor, tu tens que me salvar porque eu fiz isto e aquilo. Mas a palavra diz que não. Eu sou salvo e você é salvo, e salva pelo favor imerecido de Deus. É um favor dele que nós não merecemos, porque os nossos pecados são muitos. Há muitos anos conversava com uma senhora e ela me disse: pastor, faz 2 anos que eu não pego. Eu disse: minha irmã, vem cá, tem que dar um abraço à senhora. Tem que dar um abraço, porque eu tenho a impressão que a senhora acabou de pegar. Só de dizer que a senhora não está pegando há 2 anos, acabou de pegar. Porque quando nós dizemos que não temos pecado, a Bíblia diz: fazemos Deus de mentiroso. Então vem cá, dá um abraço, meu irmão, porque eu estou diante de alguém que na minha cara pecou. Mas quantas pessoas pensam como aquela pessoa? Pensam com sinceridade. Por quê? Porque nós pensamos em pecado apenas em termos de atos, ações, esquecendo-nos dos pensamentos pecaminosos, esquecendo-nos das intenções pecaminosas. Às vezes o discurso é um, as palavras são uma, mas a intenção é outra. O pensamento é outro. A palavra de Deus é clara. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça, pela maravilhosa graça, pela extraordinária graça que estamos celebrando hoje, porque esta maravilhosa graça, esta graça extraordinária, vem trabalhando neste bairro, através desta igreja, há 69 anos. Antes que muitos aqui nascessem, a graça já estava trabalhando aqui na Gávea. Pensem nisso. Já estava trabalhando aqui na graça, aqui na Gávea.
e já estava trabalhando em nós, em você e em mim. A palavra diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos ou andássemos nelas. Pense bem, você e eu somos salvos pela graça. Não tem uma obra que a gente possa fazer, nenhuma. Mas uma vez alcançados, transformados pela graça de Deus, então o Espírito Santo nos capacita para as boas obras. As boas obras não são para a salvação, mas para dar testemunho da nossa salvação. A minha sogra saudosa, Débora Freitas Pereira da Silva, ela dizia: muito crente que não tem testemunho, tenha um testemunho. Realmente há um triste testemunho de muito crente. Uma vez eu estava numa padaria na Tijuca, muitos anos. Eu quase disse para comprar pão, mas seria horrível dizer isso. Eu estava na padaria, tudo bem para comprar pão, na verdade. E na minha frente havia duas pessoas conversando, e um disse para o outro: você lembra do fulano e tal? Lembro, claro que eu lembro. Ele foi batizado na igreja tal domingo passado. E esse outro respondeu o seguinte: foi batizado na igreja? Ele foi batizado. Ele agora é um crente. E o outro disse: mas crente como ele, até eu posso ser. O que é isso? Isso não é um testemunho, é um testemunho de alguém que Deus permita tenha sido de fato transformado pela graça, mas não estava andando na graça, nem praticando as obras do Senhor. Mais uma vez, porque somos criação de Deus, ou criatura de Deus, dependendo da versão, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. Então, esta primeira grande lição que este texto nos mostra é que a nossa salvação é fruto dessa graça maravilhosa. Não é outra senão esta. Por isso, cada um de nós, com mais de 69 anos ou com menos de 69 anos, não importa, cada um de nós celebra nesta noite, com a primeira igreja batista da Gávea, esta maravilhosa graça que fez de nós novas criaturas, que trouxe-nos o perdão para os nossos pecados, a purificação para a nossa consciência e, sobretudo, a certeza de nossa salvação e a nossa morada no céu para todo sempre. É isso o que nos conforta em todas as situações. Mas também esta graça maravilhosa nós a celebramos porque ela tem a ver não apenas com a nossa salvação, mas com a nossa sustentação no dia a dia da nossa vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, quando ele fala da gloriosa ressurreição de Jesus, pois o capítulo 15 de 1 Coríntios é o único capítulo da Bíblia totalmente devotado à ressurreição de Jesus. E Paulo diz: mas, pela graça de Deus, olha aí, pelo favor imerecido de Deus, eu sou o que sou. Você, meu irmão, é o que você é por causa da graça de Deus. Você, minha irmã, é o que você é por causa da graça de Deus em Jesus. E Paulo diz: e esta graça que me foi concedida não se tornou vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos os demais, todavia não eu,
mas a graça de Deus comigo. Você poderia dar esse testemunho sobre você? Você pode dizer com toda honestidade do coração: eu sou o que eu sou por causa da graça de Deus. Aleluia. A primeira igreja batista da Gávea é o que é por causa da graça maravilhosa de Deus. Irmãos, a igreja, toda e qualquer igreja, pode não ser uma igreja grande, mas é sempre uma grande igreja, por causa da graça. Por causa da graça. Quantas vezes as pessoas perguntam: mas quantos membros tem a igreja da qual o senhor é membro? Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com o número de membros da igreja, porque igreja é igreja. A igreja é igreja, é de Jesus. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Somente isso. Então, primeiro, não é minha igreja. Não é minha igreja. E mais, todos que estão ali estão sendo trabalhados pela graça. O apóstolo diz: eu sou o que sou pela graça. Neste bairro, no nosso bairro da Gávea, há um farol aqui localizado para mostrar esta graça a todos aqueles que passam por aqui. Todos. Eles devem olhar para esta igreja e dizer: a graça está ali. E não é graça de gracejo, não é graça de bom humor, não é graça de alguma coisa interessante, não. É a manifestação do favor imerecido de Deus, como diz Paulo: eu sou o que sou pela graça. Trabalhei demais, diz Paulo, mas não fui eu no fundo. Foi a graça. Foi a graça. Se alguém perguntar a você, como membro da primeira igreja batista Gávea, o que explica a história da sua igreja? Você só tem uma palavra para usar: graça. Graça. Todos os homens de Deus que passaram como pastores, no caso do colega, pastor Wagner, nesta oportunidade, todos foram trazidos pela graça. Cada membro desta igreja, do membro fundador, dos membros fundadores, a membresia de hoje, todos trabalhados pela graça. Maravilhosa graça, extraordinária graça. Isto é, fora do comum, por isso que é extraordinário. Mas é graça, sempre graça. Em 2 Coríntios 12, 9 a 10, depois de falar daquela experiência do espinho da carne, que até hoje ninguém sabe exatamente o que é, Paulo diz o seguinte: disse-me o Senhor, a minha graça te basta. Pronto. A minha graça é o suficiente para você. Para esta igreja, a graça de Deus é o suficiente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é Deus falando a cada um de nós. De boa vontade, diz o apóstolo Paulo, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. O que é interessante, porque em geral a gente não quer se gloriar em fraqueza, a gente quer se gloriar na força. E é correto. Se eu fico o tempo todo enfatizando as minhas fraquezas, daqui a pouco eu vou ficar fraco mesmo. Mas o que Paulo está dizendo é de natureza espiritual. Só isso. Eu devo ter uma autoimagem boa, não tenha dúvida, tem que ser ótima. Cada um de nós, que a pessoa que diz eu não sirvo para nada, não presto para nada, não valho nada, acaba mesmo não prestando para nada, não serviço para nada. Não podemos dizer isso. Eu agradeço a Deus, como você agradece a Deus, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós temos em nós a imagem de Deus. Você, meu irmão, vale muito, porque você tem a imagem de Deus. Você, minha irmã, vale muito, porque você tem a imagem de Deus.
nós valemos muito, não apenas porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas porque a maravilhosa graça, a extraordinária graça de Deus nos alcançou. Paulo diz: eu vou de boa vontade me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Note bem, Paulo diz: quando eu estou fraco, eu não estou forte. Não. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Eu estou doente hoje, mas eu não sou doente. Paulo está dizendo isso. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu tenho esta consciência da minha fraqueza, aí eu estou forte. Por quê? Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Aquele que levou sobre si os meus pecados. Nós temos um Cristo que é Senhor de todas as coisas. Tudo. Ele é Senhor, Criador, Redentor de todas as coisas. Ele está hoje à direita do Pai nos céus, intercedendo por nós. Quando você ora, meu irmão, minha irmã, tem alguém intercedendo por você diante de Deus, e Ele vai voltar para buscar a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 4, ele diz isso: que o Senhor voltará com a sua igreja. Ele voltará com a sua igreja para nos levar, para nos arrebatar. E diz o texto: e para sempre moraremos ou viveremos com o Senhor. Aleluia. Meu irmão, este é o seu futuro. Amém. Minha irmã, este é o seu futuro. Para sempre com o Senhor. Eu pergunto: quantos aqui querem ver a igreja sendo arrebatada? Vamos lá. Eu não levantei a minha mão porque eu não quero ver, eu quero subir. Eu não quero ver a igreja sendo arrebatada e eu aqui embaixo. Não. Eu quero subir junto. Quantos aqui querem ver a igreja sendo arrebatada? Quantos querem subir? Esta igreja está celebrando hoje o seu jubileu de Mercúrio, 69 anos. E na minha pesquisa o texto diz que o Mercúrio tem a capacidade de estabelecer a ligação com outros metais. A semelhança de um casal, quando se trata, por exemplo, de bodas, que permanece forte e conectado ao longo dos anos, sendo o elo da família. No nosso caso, este Mercúrio, por assim dizer, que conecta todos os metais, chama-se graça. Só isso, graça. É isso que faz a extraordinária graça de Deus. Quando voltará Jesus? Não sabemos. Mas de uma coisa nós já sabemos: enquanto estivermos nele e até ele retornar, vamos celebrar a sua extraordinária graça. Parabéns, primeira igreja batista da Gávea. Celebre sempre a extraordinária graça de Deus. Senhor, muito obrigado
por tudo aquilo que tens feito por nós. E agora, Senhor, eu peço de maneira muito especial pela primeira Igreja Batista da Gávea, na celebração destes 69 anos de abençoada história. A igreja aqui está sustentada pela tua graça. Por isso ela está, Senhor, celebrando que estes 69 anos aconteceram na tua graça extraordinária, maravilhosa, eterna. Quando nós lemos o Salmo 90 e vemos a comparação da tua eternidade e a nossa fragilidade, o salmista diz: nós voamos. Mas ele entende que diante de ti só há uma coisa a pedir: a manifestação permanente da tua graça sobre nós. Por isso ele conclui dizendo o que é divisa desta celebração: que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirme o Senhor a obra das nossas mãos. Confirma, Senhor, a obra da primeira Igreja Batista da Gávea. Abençoa o teu servo, colega, pastor Wagner, a sua família, todas as famílias da igreja, todos os membros da igreja. Que esta igreja continue a ser, até a volta de Jesus, um farol para mostrar a tua graça maravilhosa, extraordinária e abundante. No nome de Jesus. Amém.